Os modelos de gestão do Serviço Nacional de Saúde estiveram em discussão na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Numa altura em que o Ministério da Saúde é forçado a reduzir despesas e adotar medidas para uma gestão mais eficiente, vários investigadores refletem sobre a complexidade dos serviços de saúde. É também isto que vamos agora aqui analisar no consultório. Para isso temos connosco o Dr. João Fonseca, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, membro da Comissão Organizadora do Simpósio sobre Investigação em Serviços de Saúde. Dr. João Fonseca, muito boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal, é um prazer tê-lo aqui connosco. O simpósio intitulado Investigação em Serviços de Saúde decorreu na passada semana, reuniu alguns dos mais reputados especialistas nesta área, que debateram as vantagens e desvantagens dos diferentes modelos de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Para começarmos, eu pergunto-lhe, afinal, como é que está a prestação de cuidados de saúde em Portugal? Esta é uma pergunta que é muito difícil de responder, e um dos motivos que é difícil de responder é exatamente a ausência de avaliação dos diferentes modelos que têm sido experimentados ao longo, principalmente dos últimos 10, 12 anos. De facto, é preciso, e a investigação de serviço de saúde é isso mesmo, é estudar de forma científica, utilizando os métodos que são habituais em medicina ou noutra área qualquer das ciências, e utilizá-los para melhorar os cuidados de saúde e para perceber se realmente, para responder exatamente à sua questão de quais os modelos são. Porque, ao contrário do que às vezes nós não nos apercebemos, mas há atualmente vários modelos utilizados quer nos hospitais, quer nos cuidados primários, diferentes de local para local, e que têm, por um lado, uma certa evolução de um contínuo que tem a ver com o que acontece também na Europa, de uma convergência grande entre formas de organização dos cuidados bastante diferentes, a tal necessidade de aumento da eficiência e a tal necessidade também de uma certa responsabilização. Ora, essa responsabilização só pode acontecer se houver avaliação, se houver medição do que é que se está a acontecer, quer em termos de custos, quer em termos de resultados. Portanto, a sua pergunta é muito pertinente. Nós também queremos saber quais são os modelos que estão a resultar melhor. Temos a impressão que realmente a questão dos modelos não é única, ou seja, depois depende muito de como eles são implementados e como é que na prática são realmente os cuidados organizados, porque a questão do financiamento, que foi muito o que foi debatido, quer por especialistas, quer da Universidade Católica, quer da Universidade do Porto, quer na Universidade de Coimbra, mas que realmente, para além do financiamento, há depois os aspectos práticos de como é que realmente são feitos os incentivos, como é que são feitos toda a organização prática da implementação desses modelos. Ora, nós não sabemos como é que isso resulta na prática, quais são os ganhos e as perdas que cada um desses modelos, por exemplo, antigamente havia os hospitais públicos chamados SPA, agora muitos deles são os EPS, são empresas públicas, entidades públicas empresariais, que têm alguma flexibilidade de gestão, mas existem, por exemplo, como em Matosinhos, a OLS de Matosinhos, que integra o hospital e os cuidados de saúde primários. Existe uma série de modelos, por exemplo, nos cuidados primários também a mudança que houve dos centros de saúde para as unidades de saúde familiar, a mudança que houve com a agregação dos chamados ACES, agrupamentos de centros de saúde. Tudo isto são coisas que para o público em geral passam um bocadinho desapercebidas, mas que é necessário que exista uma apresentação de resultados que sejam feitos primeiras essas investigações e depois que também não fiquem nas secretárias do Ministério, como já aconteceu, por exemplo, nos célebres hospitais SA, que acabaram por nunca ter os seus resultados devidamente divulgados, o que de facto é uma pena, porque andamos aqui de experiência em experiência sem saber o que é que realmente se passa. Mas a investigação de serviços de saúde não é só relativamente aos modelos, pelo contrário, é todos os aspectos da organização e da prestação de cuidados e, por exemplo, da qualidade em saúde, que é um aspecto que não pode ser de forma nenhuma esquecido, principalmente quando se vê também a questão dos custos. Portanto, a economia da saúde tem que ser equilibrada e foi isso que nós fizemos com a questão da qualidade. E depois, se calhar, o outro pé do tripé é exatamente o cidadão
e a necessidade que o cidadão tem de participar ativamente e dele próprio também, de alguma forma, ter responsabilidade nessa organização de cuidados. E relativamente à satisfação do cidadão, tendo em conta que a saúde privada deu lucros em 2009, a procura de cuidados nos privados está a aumentar e a tendência deve manter-se e, segundo um estudo, registou-se de facto um descontentamento dos utentes relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Tendo em conta estes dados, estes estudos, de facto a satisfação dos cidadãos relativamente a cuidados de serviços, como é que pode ser avaliada? Tem-se feito algumas tentativas, mas a avaliação da satisfação, como aliás muitos dos aspectos não clínicos, digamos assim, da prestação de cuidados, é muito complexa de avaliar, envolve uma série de disciplinas e uma série de saberes que têm que ser reunidos. Mas esta avaliação da satisfação tem muito a ver com as expectativas das pessoas e, por outro lado, com a capacidade que têm de ver alguns aspectos. E é mais fácil para um cidadão que vai a uma unidade de saúde se aperceber se está limpo ou se tem melhor ou pior instalações do que propriamente saber se a opção terapêutica ou diagnóstica que lhe foi dada era realmente a melhor. E isto é uma das dificuldades grandes com a satisfação dos cuidados de saúde. Mas não só relativamente a esse aspecto, Sr. Doutor. Por claro exemplo, que não. Claro relativamente que não. aos atrasos da consulta, é uma das queixas Sem permanentes dúvida. dos utentes, atrasos nas consultas, má assistência. E a própria, começa logo pela acessibilidade. Não é? Portanto, é evidente que, e tem muito a ver com o que estava a dizer, da necessidade que cada vez mais os portugueses entendem ser necessário haver cuidados de saúde, complementos de seguros privados, nomeadamente, é exatamente porque sentem uma grande dificuldade de acesso, quer a um médico para resolver as pequenas situações do dia-a-dia, quer a um médico que o acompanha, um médico de família, que é tão importante, quer até a situações ou de doenças crónicas ou de situações que precisam de ser diagnosticadas e tratadas. Essa dificuldade de acessibilidade, se calhar, é logo à partida um dos aspectos que mais faz baixar a satisfação dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Mas o que é preciso também perceber é que existem organizações muito diferentes nos diferentes países e nós não temos de fazer as coisas de uma determinada forma que nos foi incutida nos últimos 30 anos, muitas vezes por motivações que não têm nada a ver com a eficiência ou com a qualidade ou até com aquilo que os cidadãos preferem, mas apenas têm motivações, digamos assim, mais ou menos ideológicas ou semelhantes. De facto, o que é preciso perceber é, obviamente, não pondo em causa que nenhum foi curioso a unanimidade que houve em todos os especialistas de defenderem o Serviço Nacional de Saúde como uma conquista civilizacional. Nós temos isso como garantido, mas boa parte dos países europeus ainda não tem garantido esta universalidade dos cuidados para toda a gente, mas depois é preciso realmente que ela seja muito mais concretizada e real. Não pode estar só na Constituição, claro. Tem que depois ser... E isso, hoje em dia, com as dificuldades que existem do ponto de vista orçamental e com a própria complexidade, é impossível. Nenhum país na Europa atualmente já acha que é possível oferecer tudo a todos. É preciso não restringir o acesso em termos de toda a gente tem que ter acesso, mas sim, se calhar, haver um pacote básico, os economistas de saúde chamam pacote básico, de condições e tratamentos que são tratados, que é o que acontece de facto cá. Por exemplo, nós não temos, deixe-me só dizer, nós não temos saúde oral, não é? Apesar de estar a dizer, só que isso não está explícito, não está escrito em lado nenhum. E esta falta de explicitação, esta falta de rigor, no fundo, que é tudo muito interessante na teoria, é como eu dizia há bocado dos modelos, é tudo muito interessante na teoria, mas depois na prática eles não são adequadamente implementados, as escolhas e os acessos não são de facto verdadeiros e as pessoas têm que recorrer ao sistema privado. Mas referindo